Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro encontro do nosso grupo todo, Alimentação, Emagrecimento e Qualidade de Vida. O nome desse grupo se chama Todo, porque aqui a gente vai tratar sobre todos os assuntos que podem interferir na nossa alimentação e na nossa rotina e na nossa qualidade de vida. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o peso nesse grupo e nos meus atendimentos em geral, ele é tratado como um sintoma, deve ser visto sempre como um sintoma e não como um problema principal. Portanto, a gente vai procurar as raízes deste sobrepeso, as raízes deste aumento de peso, as raízes dessa obesidade. A obesidade, o aumento de peso, ele é sempre um problema maior que se manifesta através de uma mudança corporal. É uma forma de fazer com que um problema de saúde que está lá embaixo, mais submerso, venha à tona através de uma imagem desequilibrada. Então, a gente diz que existem 3 motivos que podem fazer com que uma pessoa aumente de peso de forma desequilibrada. A primeira delas é quando a pessoa precisa ser mais forte, ela precisa atravessar uma situação ímpar, uma situação única, e ela precisa de muita força, então ela fica maior para isso. Por exemplo, quando se perde um ente querido, quando se deixa de fumar, quando se deixa de beber, quando a gente se separa, quando a gente troca de trabalho, quando a gente casa, quando a gente se torna mãe. Então, é quando acontece algo diferente na vida da gente e a gente precisa ser mais forte para passar por essa situação. O segundo fator que pode levar a pessoa a aumentar de peso desordenadamente é quando existe muita dor, né? Pode ser uma dor física ou uma dor emocional. Acontece muito com quem tem fibromialgia, né? Um aumento de peso em função da pessoa sentir muita dor e tá sempre com aquele desconforto físico. E também uma dor emocional, quando a pessoa está sofrendo muito por algum motivo. Nesse caso, não é um motivo que aconteceu de repente, geralmente é uma dor que se prolonga através dos anos, né? Uma mágoa, uma briga, uma desavença entre familiares, entre irmãos, ou alguma mágoa entre marido e mulher. Então é algo que fica ali macerando aquela pessoa todo dia. Então, para que ela não sinta tanta dor, ela acaba aumentando o corpo no sentido de servir de escudo, de amortecer aquela dor. E o outro motivo que pode levar a pessoa a aumentar muito de peso é ser visto, ser notado, ser respeitado, ser considerado. Então, geralmente, quando a pessoa está numa relação em que ela precisa se tornar maior justamente para ser vista, né? As costas maiores, o corpo maior, ela vai ser mais vista, mais notada. Acontece bastante com os homens quando eles passam a ganhar mais dinheiro e eles querem ser mais respeitados também, eles acabam aumentando de peso. As mulheres acontece também quando ela precisa, muitas vezes não é nem quando outra pessoa precisa vê-la, é quando ela precisa se ver. Então, por exemplo, quando ela tá numa relação que ela se esqueceu de si, então às vezes ela fica aumentando de tamanho justamente para voltar a se ver. Então, esses são motivos que podem nos levar a aumentar de peso de uma forma doentia, digamos assim. Outra coisa que a gente precisa considerar quando a gente fala em peso, em aumento de peso, em rotina alimentar ou não, são os tipos de corpos. E a Ayurveda, que é a medicina mais antiga do mundo, é a medicina oriental, ela tem mais de 5.000 anos. Ela nos fala sobre 3 tipos de sistemas, 3 tipos de corpos, 3 tipos de pessoas. Esses são os doshas. Então, existiria um dosha,
que se chama Vata, que é uma pessoa extremamente magra. Ela é feita de ar e éter. Ela é aquela pessoa que certamente você conhece, que não engorda nunca, ela pode comer de tudo, ela nunca muda fisicamente, mas ela vai ter outros problemas, ela pode ter problemas mentais com mais facilidade, mais depressão, ela pode ter gastrite, ela pode ter uma constipação intestinal crônica, dores articulares, fibromialgia, tá? Depois nós temos um tipo médio que se chama Pitta, ele é a mistura da água com o fogo. Então, é um tipo físico médio, é uma estrutura média, ele pode muitas vezes na vida assim, aumentar um pouco de peso, reduzir de peso, mas ele vai ter facilidade tanto para engordar quanto para emagrecer. Ele pode fazer esse vai e vem com mais facilidade. São pessoas geralmente com um humor mais estável, pessoas mais efusivas, né, mais notadas numa sociedade, elas falam com mais facilidade em público, elas são pessoas que gostam de se conectar com outras pessoas. Então, as pessoas de Pitta, elas são muitas vezes também um pouco impulsivas, elas têm dificuldade de controlar as suas emoções, seus ímpetos, podem ser pessoas que ficam vermelhas quando falam, quando ficam com raiva. Então, esse é o tipo médio, é o tipo Pitta. E o tipo Kapha, que é o terceiro tipo, então, seria a combinação de água e terra. Essas pessoas, elas já nascem grandes, né? São bebês grandes, bebês corpulentos, bebês que pesam bastante ou que têm ossos mais largos, assim, mãos grandes, em criança a mão já é grande. São pessoas que têm o quadril mais avantajado, tem essa parte do tórax também mais larga. São pessoas que mesmo quando emagrecem, elas continuam de estrutura grande, mesmo quando magras, tá? Porque nem todo Kapha, ele tem sobrepeso. Ele pode ser um Kapha magro, mas mesmo assim ele vai ser uma pessoa de estrutura grande. O Kapha, ele tem uma atividade mental muito intensa, o corpo funciona mais devagar, anda mais devagar, é como se o pensamento funcionasse muito mais rápido do que o corpo. Ele vai ter problemas, pode ter problemas circulatórios, problemas linfáticos, problemas de gases abdominais, pode ficar rotando com facilidade, a digestão é mais lenta, certo? O intestino é mais lento, não é que seja constipado, assim, as fezes ressecadas, mas ele fica mais tempo sem fazer cocô e quando faz maior quantidade, tá? Então, esses são os 3 tipos de corpos. Vale dizer que esses tipos, esses doshas, eles valem para todos os seres da natureza, tanto os vegetais quanto os minerais, quanto os seres humanos e os animais, tá? Então, é interessante a gente saber o nosso dosha, porque desse conhecimento vem uma série de escolhas que a gente vai fazer. Inclusive no Oriente, as pessoas casam com pessoas do mesmo dosha, justamente para evitar grandes contrastes em casa. Porque, por exemplo, quando tu tem um Kapha, uma pessoa muito grande, casada com um Vata, que é uma pessoa pequena, eles precisam se alimentar de forma diferente, fazer atividades físicas diferentes e eles vão gostar de coisas diferentes. Então, manter essa individualidade, mesmo num casamento, mesmo numa relação familiar, é muito importante, porque senão a gente acaba agravando o nosso estado de saúde, certo? Então, bora conhecer o seu dosha. Vamos fazer o teste do seu dosha. Tem aí um teste no seu material. Você vai marcar nas colunas aquela afirmação que diz mais respeito ao seu tipo físico. É muito importante que a gente marque não necessariamente o tipo físico que a gente tem agora, mas o tipo físico que a gente teve na idade mais tenra possível, ou seja, lá quando criança, antes de engordar, como é que você era, certo? Era uma criança muito magra, ou era uma criança de corpo médio, ou era uma criança de corpo grande, certo? Tem pessoas que já passaram a engordar
logo na primeira infância. Então pensem em si, mentalizando aquelas fotos de vocês quando crianças ou em adolescentes, se acham que eram fisicamente equilibrados na adolescência. Então pensem em vocês na idade mais cedo possível e de forma equilibrada, sem que o sobrepeso estivesse instalado, tá? Então façam o teste, depois vocês vão somar quanto tem em cada coluna e vão me passar ali pelo WhatsApp para a gente ver qual é o seu dosha. Vale lembrar que a gente sempre tem a mistura dos 3 doshas. Geralmente 2 são mais evidentes, mais sobressalentes na nossa constituição física. Vamos falar um pouco então sobre os grupos alimentares. A proposta desse primeiro encontro é a gente saber os nossos tipos físicos e compor uma dieta que sacie não só o corpo quanto a alma. A partir do momento que nós passamos a ser seres sociais, que nós passamos a comer em família, a gente passou a se importar também com o prazer das refeições. Então, a gente não pode pensar só nos nutrientes, por isso que eu não trabalho com refeições pesadas, por exemplo, pesadas na balança. A gente precisa trabalhar com quantidades aproximadas, que vocês saibam que aquela quantidade vai lhe dar saciedade. Não adianta eu dizer que é uma bolachinha e você sair do café da manhã sempre com fome. Então, isso não existe mais, isso não pode mais existir. Que eu te diga quanto você deve comer sem que isso te sacie, tá? Então, a gente vai trabalhar os grupos de alimentos. Eu coloquei aqui no material de vocês 5 grupos de alimentos, tá? Existem outras divisões, naturalmente a gente divide os alimentos em energéticos, reguladores e construtores, tá? Mas eu aqui vou dividir em 5 para ser um pouco mais didática, tá? Então, a gente tem o primeiro grupo que são os carboidratos, que é uma parte do grupo dos energéticos. Então, aqui estão todos os pães e seus substitutos. Então, pão, biscoito, bolacha, bolachinha, biscoitinho, aveia, tapioca, crepioca, e bolinho de milho, biscoito de polvilho, é tudo aquilo que se come na hora do café da tarde, do lanche da manhã. E tem também o arroz, a massa, a batata, o aipim, o milho, são os cereais, os tubérculos, a massa que é feita de trigo ou de um outro cereal, tá? Então são os carboidratos mais utilizados. Depois a gente tem o grupo dos reguladores. Esses reguladores serão as frutas, os legumes e as verduras, certo? Depois as proteínas, aqui eu deixei a soja e deixei as proteínas de origem animal, então o leite, derivados, ovo, carnes, tá? Depois temos as leguminosas, que também são carboidratos e também são proteínas, mas eu deixei num grupo separado. Então, as leguminosas, elas fazem uma junção muito importante com os carboidratos e elas nos dão muita saciedade. Então, é bem importante que a gente consuma um tipo, pelo menos, de leguminosa no nosso almoço e no nosso jantar. Então, feijão, lentilha, ervilha, vagem, ou se nenhuma dessas, uma colher de sopa de amendoim torrado ou uma farofinha de amendoim torrado, tá? Que a gente passa o amendoim torrado no liquidificador. No caso das leguminosas, a quantidade é mais ou menos uma concha da sua própria mãozinha. E se for um amendoim, uma colher de sopa. E as gorduras, que são muito importantes e geralmente elas já estão dentro do nosso alimento. Então, as gorduras de boa qualidade, então, azeite de oliva, gordura de coco, a banha, a manteiga, margarina não, tá, gente? O óleo de girassol, o óleo de gergelim, certo? Cada dosha tem um azeite, um óleo específico, um que seja melhor para a sua digestão, tá? Então, por isso que é importante vocês me darem um retorno com relação a qual é o seu dosha. Com relação aos doces, muita gente me pergunta.
Os doces são carboidratos mais simples, né? Então, a gente tem aqui o açúcar mascavo, o mel, as frutas secas, os doces in natura, o doce da fruta in natura. Sempre que puder, preferir esses mais naturais. Evitar o açúcar refinado, o açúcar cristal e o demerara. Ainda tem um pouquinho mais de nutrientes, mas muito pouquinho, certo? Vamos montar o seu cardápio, então. Eu sempre divido o dia do Kapha e do Pitta em 3 períodos. O que é um período? Primeiro período da manhã, compreende o café da manhã e um lanche, se for necessário. O segundo período é o almoço e até a meia-tarde ali. E o terceiro período, da meia-tarde, seria tipo do café da tarde até a hora de dormir. Tá? Esses são os 3 períodos que vocês vão utilizar para fazer o cardápio de vocês. É importante dizer que cada dosha tem um tipo de cardápio importante. Então, o cardápio do Pitta, ele precisa ser equilibrado, precisa ter uma quantidade média, moderada, temperos de uso moderado, nada de muito picante, nada artificial, né? Evitar coisas muito quentes e muito apimentadas, então, e comer frutas adocicadas, evitar as azedas, as ácidas e aquelas adstringentes, tipo caqui, tá? Tipo caqui que não tá bem maduro, sabe? Então, evitem aquela sensação de adstringência. Todas essas sensações, elas alteram a natureza do Pitta, porque o Pitta ele já tem um fogo digestivo muito grande, então nada faz mal para ele. Mas quando ele come coisas picantes ou muito ácidas, ele se desestrutura, porque dá aquele frisson e a gente pode dizer que aquece o Pitta, como se irritasse o funcionamento do Pitta. Já o Kapha, ele precisa de uma dieta digestiva, ele precisa de uma rotina leve, secante, ou seja, tudo aquilo que seca. Então, é cravo, canela, pimenta, tá? Precisa de uma alimentação mais regrada. O Kapha, ele tem muita dificuldade em cumprir horários das refeições. Ele muitas vezes deixa passar muito tempo e daí quando ele come um pouco a mais. Ele quer sentir bastante prazer quando come. Ele pode ser que ele escolha coisas mais calóricas também, tá? O Kapha precisa de uma dieta quente, mais aquecida, porque ele sente frio. Precisa evitar doces e evitar gorduras, certo? Então, eu gostaria aí que vocês utilizassem aquela folha da dieta que tem no material. Tem, assim, a data que vocês vão fazer a dieta, vocês estão elaborando essa dieta, o peso de vocês nesse dia, tá? É importante colocar a altura também. E vamos fazer, então, um café da manhã, escolher ali um carboidrato, um alimento, uma proteína, pode ser de origem animal. Vamos escolher uma fruta e vamos escolher uma fonte de gordura, certo? Se quiserem deixar a fruta junto com o café, pode. Se quiserem fazer a fruta mais tarde, façam, tá? Depois o almoço e um lanche até as 3 horas da tarde, que pode ser uma fruta, tá? Depois um lanche 2, que pode ser um café da tarde mais leve. E o jantar, também um pouco mais leve, uma pequena refeição. Eu espero que vocês possam fazer essa construção. Não se cobrem muito, porque depois vocês vão me enviar uma foto daquilo que vocês construíram, né, da dieta de vocês, e eu vou ajustar conforme o peso e conforme a pessoa e o seu dosha, certo? Então, aguardo a imagem da dieta de vocês. E gostaria aqui também de deixar alguns lembretes que vão estar no próximo vídeo. Oi! Esse vídeo é para lembrar de algumas coisas bem importantes ao longo dessa primeira semana, desses primeiros dias. A primeira semana é como se a gente estivesse arrumando a casa para fazer uma grande limpeza. Então, a gente organiza, tira de casa aquilo que precisa ser reorganizado, limpa, depois vai recolocando aos poucos aquilo que a gente vai ficar na nossa casa.
Então, a gente precisa tomar água, pelo menos 1,5 litro por dia, tá? Água pura ou saborizada. Fazer um exercício de acordo com o seu dosha, então é importante vocês me passarem qual é o dosha de vocês. Terem um momento de equilíbrio mental diário, então dá uma parada de manhã, faz uma prece, um pensamento, abre um livrinho daqueles de mensagens. Tem um livro, um caderninho onde vocês coloquem os planos, as coisas boas, façam um exercício de gratidão. Enfim, cada um dentro da sua crença, da sua possibilidade de tempo e espaço. Façam as compras necessárias, durmam entre 7 e 8 horas por dia, mastiguem pelo menos de 10 a 15 vezes por garfada e comam com atenção, sem celular, sem televisão, sem rádio, sem se incomodar, certo? Só assuntos bons e boas energias enquanto estiver comendo. Aguardo o teu retorno, um beijão. Boa sorte, bons cuidados.